Olá, Brasil! Você acabou de chegar ao Conteúdo Popular, o canal que te mantém sempre na frente das notícias que realmente importam. Se inscreva agora e não perca nada! Explosão evangélica no Brasil. Pelo censo 2022, esse grupo já representa 26,9% dos brasileiros, o maior número da história. Enquanto isso, os católicos caem para o menor patamar em 150 anos. Os evangélicos avançam 5,2 pontos em 12 anos, mostrando que o futuro religioso do país tem novo dono. Com igrejas lotadas e influência política recorde, os evangélicos reescrevem a história do país. E você acha que essa expansão vai continuar? Comente agora. Ative o sininho para não perder a próxima grande virada religiosa. Porque hoje saíram alguns dados muito interessantes sobre religião aqui no nosso país. E basicamente o que a gente tem é que o número de católicos no Brasil, ele caiu drasticamente. Ele está hoje no menor nível da história. Sim, somos ainda um país, pelo menos segundo os dados, com maioria católica, mas esse índice nunca foi tão baixo. Já o número de pessoas que se declara evangélica aumentou muito, chegando aí ao maior patamar já registrado. Da onde vêm esses dados? Esses dados vêm do censo de 2022 e Flavinha vai trazer aqui pra gente uma análise do que é que a gente está falando e o que a gente está falando que foi trazido pelo censo, pesquisado pelo censo e nos indica, e a gente que entenda que tudo isso é uma questão sobre a sociedade brasileira, mas é também uma questão política, né, Flávia? Isso, por que a gente se debruça, né, por dados de autodeclaração de religião, né, num Estado supostamente laico, com tanta voracidade? Porque há implicações políticas nisso, e muito uso político da religiosidade. Leilane, eu acho que o primeiro ponto, o IBGE fez o censo demográfico em 2022 e os questionários da amostra trazem também, ou pedem também, informações sobre religiosidade. É muito impressionante que no intervalo de uma década, de 12 anos, você tem uma flutuação tão intensa, né? Não me parece que seja natural uma flutuação tão aprofundada, né, robusta, de religiosidade dentro de um país. Eu não acho que os outros países se movimentam tão intensamente. Então, em primeiro lugar, eu acho que já é um fenômeno importante. Posso só traduzir rapidinho para quem está em casa, que por acaso tiver um monitor pequeno? A gente está mostrando ali, gente, em laranja, o percentual de 2010, em vermelho, o percentual do censo de 2022, tá? Então, só para você entender. E ali você tem as diversas denominações religiosas. Isso, vamos apresentar então isso. O ponto é que nessa década, nesses 12 anos, a proporção de brasileiros que se declara católico caiu de 65%. Então a gente está falando de 2/3 da população para 56,7%, pouco acima da maioria, mas de 2/3 para pouco acima da metade, né? Para pouco mais da metade. A força que cresce efetivamente dos evangélicos, e havia muita curiosidade em relação a isso, porque é um dado presente nas pesquisas de intenção de votos, né? E aí a própria forma como a população se distribui e como esse voto se apresenta em relação às correntes ideológicas. E aí tem uma surpresa, quer dizer, não é surpreendente que o número de católicos diminua. Era esperado um aumento do número de evangélicos, mas muitos pesquisadores esperavam um aumento muito maior, né? Ao longo dos últimos anos, a gente ouviu expectativas de que os evangélicos já alcançariam 1/3 da população, pelo menos 30%. E não foi isso que o censo demonstrou. Embora haja um crescimento robusto, eu acho incrível, 5% da população migrar, né, de religião, sair de uma, né, em 12 anos, me parece impressionante. Mas não foi do tamanho da mudança, e isso, inclusive, pode significar alguma mudança nas ponderações das pesquisas eleitorais. Há institutos que já trabalhavam com 35% de evangélicos. Então, esse é um ponto para a gente anotar. Aumentou significativamente os brasileiros sem religião. A gente está falando de 1 em cada 10, né, de 10% da população. Outras religiões, que aí não estão nominadas, cai o número de espíritas, e aí eu ouvi uma entrevista hoje no seu Conexão falando de uma provável migração, porque muita gente que é de Umbanda, de Candomblé, de religião de matriz africana,
pela questão do preconceito, da intolerância religiosa, se dizia espírita. Espírita, Dizia espírita. E quando, na verdade, não eram. Então, talvez esse fenômeno aqui que fala de triplicar o número de religiosos de matriz africana, ele se relacione mais com assumir uma identidade que já existia e que estava oculta. Exatamente isso, Flávia. As pessoas mais confortáveis para assumir a sua religiosidade. Isso. E, bom, ali tem algumas, né, tradições indígenas. Você tem uma participação que eu acho que chama bastante atenção, de população negra entre os evangélicos. Não é surpresa, não chega a ser surpresa, porque a gente sabe, né, das periferias, das favelas, da penetração das denominações evangélicas nesses territórios, e também entre os indígenas. Muitos indígenas se declarando evangélicos, o que também tem esse sentido ali da conversão dos missionários. Então, assim, a partir desse retrato do censo, se discutiram várias questões. Os católicos são mais velhos, os evangélicos mais novos. O IBGE se debruçou na população mais brancos, se debruçou na população de 10 anos ou mais, o que pode significar que tem mais evangélico, né, crianças de família evangélica que futuramente vão se declarar. Eu falei com o Ronilson Pacheco, que é pesquisador da área e também pastor, e ele disse que para ele não chega a ser uma surpresa não ter chegado a 30% de evangélicos na população.